noite. Eu convido a igreja a abrir as Sagradas Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 8. Nós faremos a leitura do versículo 1, segunda parte, então dos versos 4 a 8. Eu convido a igreja a acompanhar essa leitura. Atos dos Apóstolos 8, versículo 1, segunda parte, e os versos de 4 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Oremos. Deus eterno, pelo teu Santo Espírito, impulsionaste a tua igreja a dar testemunho do reino de Jesus Cristo em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Impulsiona a nós hoje, a tua igreja aqui, a seguir este mesmo caminho até as nossas cercanias, a nossa região, o nosso país, até os confins da terra, para que o mundo conheça a alegria do conhecimento de Jesus Cristo e do seu amor que veio nos salvar. Pedimos isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na igreja brasileira, hoje em dia, nós temos tido uma influência muito forte de um movimento que tem se denominado movimento de crescimento de igrejas. Um movimento que, por meio de técnicas de marketing, por meio de técnicas variadas, tem proposto o crescimento das igrejas, um crescimento numérico muito grande, um crescimento rápido, um crescimento que não se vê desde os tempos dos Atos, como muitos têm dito. As igrejas têm crescido, evidentemente. No Brasil, nós temos aí uma estatística que mais de 20% da nossa população já se declara evangélica. Mas, ao mesmo tempo em que nós temos visto aí um grande crescimento das igrejas, temos visto aí grandes igrejas surgindo e se construindo novos templos, construindo templos magníficos, com capacidade para milhares de pessoas, nós temos tido também uma certa deficiência na plantação de novas igrejas. Um contraponto que eu gostaria de fazer a esse movimento que tem sido feito aí, são as igrejas que nós vemos nos Atos dos Apóstolos e nas cartas nas Sagradas Escrituras. Apesar de vermos um crescimento muito grande no começo da igreja, nós vemos também uma dispersão muito grande, um espalhamento muito grande, muito rápido da igreja. A igreja não permaneceu grande por muito tempo em Jerusalém, mas antes ela passou a ser perseguida e se espalhou por toda aquela região. E o modelo de igreja que nós vemos nas Escrituras a partir daí são comunidades pequenas, comunidades que se reuniam em casas, pequenos grupos, se pudermos dizer assim, que se reuniam e eram espalhados pelas cidades. Nós não temos nas Escrituras exemplos de comunidades grandes, com templos grandes, como nós temos visto hoje em dia. O segundo contraponto que eu gostaria de colocar a essas igrejas grandes, essas mega igrejas que nós temos visto aí, são as nossas próprias comunidades presbiterianas na história do presbiterianismo no Brasil. Nós tivemos recentemente o lançamento do livro Apóstolo de Caldas, que fala um pouco dos primórdios da igreja presbiteriana no Brasil, e as igrejas que nós vemos nesses livros, tanto nas obras de Júlio Andrade Ferreira, como de Vicente de Muro Lessa, as igrejas que nós conhecemos a partir dessas obras são comunidades pequenas, são comunidades que não se deixam crescer tanto, porque à medida que elas vão crescendo, elas precisam se dividir e atingir novos horizontes. E o tema que eu gostaria de abordar, portanto, nessa noite é a eterna vocação missionária da igreja. Nós temos hoje em dia um conceito equivocado de missão, na maioria das vezes.
nós pensamos geralmente a primeira palavra, a primeira situação que nos vem à mente, quando pensamos em missão, é a situação do reverendo Joel, que está na Bolívia, ou a situação da Gisele, ou a situação de tantos missionários que nós conhecemos que estão em países distantes, em culturas diferentes das nossas. Mas, na verdade, o conceito que nós temos de missão é de envio, e nós podemos ser enviados não apenas para esses lugares distantes, mas também aqui mesmo, aqui na nossa comunidade, aqui na nossa cidade. A missão não é apenas uma vocação para aqueles que foram chamados para ir para países distantes, terras distantes, outras cidades, outras terras. A missão, na verdade, é uma atitude, uma atividade constante de todo crente, de todo cristão. A primeira tese que eu gostaria de definir, seguindo esse tema, é que a missão começa justamente onde nós estamos. Em Atos 1:8, nós vemos aí a progressão do Evangelho, a sequência que Jesus mesmo delineou para a progressão do Evangelho. Ele diz assim: e ser-me-eis por testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A progressão não é, de repente, eles estavam em Jerusalém e começaram a mandar missionários para os confins da terra, não. Primeiro eles consolidaram a igreja em Jerusalém, então nas cidades da cercania de Jerusalém, na região da Judéia, então uma vizinha de Samaria, e então até os confins da terra. Então a missão, eles tinham para eles que a missão não era algo apenas para alguns chamados, alguns escolhidos, mas era um dever de cada cristão que se reunia na igreja de Jerusalém. Nós temos aqui o testemunho da perseverança. Convido a igreja a correr comigo até Atos 1, verso 14. Vou voltar algumas coisas aí. Capítulo 1, versículo 14. E esse é um refrão que nós vemos São Lucas repetindo frequentemente esse refrão durante o livro de Atos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Novamente, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. De novo, nos versos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentávamos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos aí uma das formas pela qual a missão se fazia, pelo qual o evangelismo se cumpria naquela comunidade em Jerusalém. A perseverança no templo, a perseverança no culto a Deus, a perseverança na proclamação da palavra do Senhor. O culto, diz o teólogo reformado suíço Jean-Jacques Fenelon, é o centro da vida da igreja. Todas as demais atividades que a igreja produz partem do culto. A missão, as atividades sociais, as obras sociais, as obras de caridade, as assistências aos necessitados, tudo isso parte do culto, tudo isso parte do fato de que nós adoramos a um Deus que é presente, um Deus que se manifesta, um Deus que deixou a eternidade e que veio até aqui a nós, se tornar um de nós, para nos mostrar o caminho da vida eterna. Então, o culto é um testemunho da nossa fé, e é uma das formas de evangelismo, é justamente nós convidarmos aqueles que nós conhecemos, aqueles com quem nós nos preocupamos, a participar do culto conosco. Temos aí o perigo de cair em um conceito errado de que o evangelismo é só convidado para o culto, e isso não é verdade. O evangelismo é vivido na nossa vida cotidiana. Francisco de Assis tinha uma frase de muito impacto que era: pregue sempre, use palavras se necessário. Então, o nosso testemunho de vida deve ser algo que torna atraente as pessoas conhecer por que nós somos assim, por que nós vivemos assim, por que nós somos diferentes dos outros, por que nós temos uma ética que é diferente da ética do mundo. O nosso testemunho de vida torna interessante para as pessoas conhecer isso, conhecer o porquê disso, e torna interessante eles conhecer aquilo que nós fazemos aqui todo domingo, aquilo que nós viemos fazer, aquele que nós viemos adorar. De forma que o bom evangelismo, ele convida à fé e à comunidade de fé, que é a igreja. Ele não se resume a convidar os outros a vir para o culto, mas ele convida as pessoas a vir até nós por meio do nosso testemunho de vida.
nós nos tornamos curiosos, interessantes para eles. De novo, o verso 47 do capítulo 2 de Atos: contavam com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentávamos o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós temos aí um dever, uma vocação de sermos simpáticos ao povo. Nós temos agora justamente essa oportunidade de demonstrar o nosso amor para com os demais, participando dessa campanha de arrecadação de água para enviar os necessitados lá do desastre na região do Rio de Janeiro. A segunda tese que eu gostaria de observar nessa noite é a dispersão como um incentivo à evangelização. Novamente, no capítulo 8, o verso 1 e o verso 4. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós vemos aí que esse movimento de dispersão da igreja, de semear novas igrejas, não foi algo praticado pelos apóstolos. Os apóstolos ainda estavam em Jerusalém. Na verdade, foram os leigos, nós, aqueles que sentamos no banco todo domingo, dispersos, passaram a pregar a palavra por toda parte. Nós temos aí um dever que nos é legado a nós, que é deixado para nós como um exemplo a ser imitado. Muitos estudiosos dizem aí que Deus, na verdade, deu um empurrãozinho para a igreja, para ela passar a se espalhar, para ela deixar de ficar só em Jerusalém e passar a atingir a Judéia e a Samaria. A igreja estava lá, ela estava crescendo. Temos aí um relato que acho que mais de 3 mil se converteram em um só dia. Então, já havia uma igreja grande, uma mega igreja, até para os nossos padrões. Uma igreja de mais de 3 mil membros, hoje, é considerada uma mega igreja. E de repente nós temos aí que essa igreja acabou, segundo o padrão dos movimentos de crescimento de igreja. A igreja se espalhou, dividiu, e agora? O que aconteceu com ela? Acabou. Mas na verdade não. A igreja nasceu, na verdade. Ela passou a se espalhar, a se multiplicar, justamente dessa dispersão. E a dispersão foi aí um grande movimento. Paulo, o apóstolo Paulo, passou a pregar, quando ele saiu das suas viagens missionárias, sempre primeiro aos judeus que estavam na dispersão. Nós temos aí justamente o prefácio da carta aos Hebreus, que diz isso, que ela é endereçada àqueles que se encontram na dispersão. As 12 tribos que se encontram na dispersão, é isso que diz o prefácio da carta aos Hebreus. E nós temos de novo o exemplo do presbiterianismo brasileiro, incluso que a nossa igreja, a IPB, e também a igreja presbiteriana independente, tiveram no começo do século XX, no final do século XIX. Eles não tinham pastores para todas as igrejas. Cada lar era considerado uma pequena igreja. Cada lar sediava uma escola dominical. Cada lar era um lugar de culto. Cada residência de um crente era considerada um lugar de culto. E cada um dos cristãos se julgava nessa responsabilidade de proclamar o Evangelho. Não era algo que eles deixavam para os presbíteros, não era algo que eles deixavam para os pastores. Muitas vezes, na verdade, quase sempre, os pastores eram itinerantes. Eles tinham cuidado de quase um presbitério inteiro. Eles precisavam ir de cidade em cidade, de campo em campo, de fazenda em fazenda, para dar os atos pastorais para aquelas igrejas que estavam lá. As igrejas sobreviviam, tinham de sobreviver e tinham de se manter por meio das suas lideranças leigas, por meio dos seus presbíteros, por meio daqueles que se dispunham a proclamar o Evangelho lá dentro. A função dos pastores era essencialmente aquela de ministrar os atos pastorais, ministrar a Santa Ceia, ministrar o batismo. Os presbíteros aí tinham a maior responsabilidade de cuidar da disciplina, de cuidar, de pastorear os membros da igreja enquanto não vinha outro pastor, enquanto não vinha mais um pastor de fora para dar os atos pastorais. E nós temos nisso um exemplo para nós hoje. Será que nós não estamos acomodados na nossa igreja? Nós temos aí uma igreja com ventiladores, com bancos estofados, com 2 ministérios de louvor, 3, um novo despontando com os adolescentes. Temos aí 2 organistas que se revezam, temos um coral que se reúne. Nós não estamos muito confortáveis nessa situação de uma igreja constituída, de uma igreja
já bem estruturada, e às vezes nós ficamos com preguiça ou com um pouco de comodismo em sair dessa instituição e abrir uma nova comissão de trabalho nova. Temos aí uma experiência muito interessante que eu gostaria de relatar da Igreja Presbiteriana Memorial de Governador Valadares, que mantém uma escola dominical itinerante. Governador Valadares é uma cidade interessante porque lá tem muito mais presbiteriano até que católico romano. Então é uma cidade diferente dos padrões brasileiros. Mas eles não se acomodam mesmo assim. Apesar de ter uma igreja em cada bairro, às vezes mais de uma, eles continuam indo de bairro em bairro, nos bairros novos. Eles continuam avançando rumo às fazendas também, plantando novas igrejas, uma escola dominical itinerante, com locais de culto itinerantes também. O nosso desafio, quando nós somos dispersos, é a possibilidade de nós sermos dispersos na marra. Muitas vezes nós somos obrigados a mudar de cidade, muitas vezes alguma situação da vida nos tira da nossa zona de conforto. Os meus pais mesmo, eles vieram para esse período de Londrina, vieram para aqui, para Franca. Eles eram da Igreja Presbiteriana Independente, deram a sorte de aqui nós temos uma Igreja Presbiteriana no Brasil forte, uma igreja que já estava estabelecida. E se não tivesse? O que eles fariam? O que eles deveriam fazer? Será que eles iam passar a frequentar alguma outra igreja? Será que eles iam se contentar em ir à Igreja Católica? Muito provavelmente não. Será que eles iam? O que eles iam fazer? Eles iam se contentar com o culto doméstico? Ou será que eles iam passar a desempenhar o papel missionário deles, abrindo a casa deles para um lugar de culto, um lugar onde uma igreja nova pudesse nascer? Esse é o exemplo que nós temos historicamente, esse é o exemplo que nós temos aí na história da igreja, tanto a IPB quanto a IPI, nós temos isso de que cada lar podia ser uma igreja. A terceira tese que eu gostaria de ressaltar nessa noite é a prontidão em servir justamente fora da nossa zona de conforto. Temos aí o exemplo do apóstolo Filipe. Sigam comigo aí em Atos 8:5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Jerusalém se tornou um lugar perigoso para ser cristão. Então ele passou a ir para Samaria. Os samaritanos eram um povo inimigo dos judeus. Apesar de eles descenderem da mesma linhagem étnica, apesar de pertencerem teoricamente à mesma raça, os samaritanos eram inimigos dos judeus. De repente, Filipe, que era judeu, teve de ir para Samaria, porque Jerusalém não era lugar mais para ser cristão, era um lugar perigoso para ser cristão. E ele ia pregando para os samaritanos, um lugar extremamente desconfortável, se nós formos ver, para um judeu estar. E nós seguimos aí a carreira dele em 8:26, seguindo comigo aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele disse: acha deserto. Ele levantou e foi. Que vocação difícil, vocação dura, que Filipe respondeu. Ele estava no meio dos samaritanos e de repente ele teria de correr todo o caminho do norte de Israel, onde ficava Samaria, até o sul, até ao sul de Jerusalém, um caminho de muito mais de 150 quilômetros a pé, até Gaza, um caminho que era deserto, um caminho que era perigoso. Ele se levantou e foi. E de novo, nos versos 39 e 40, após o encontro que ele teve com o eunuco nessa estrada deserta, que foi providencial, foi trazido mesmo pela providência de Deus, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Azoto ficava a mais de 300 quilômetros ao sul daquele lugar onde ele estava. E de repente ele tinha que fazer todo o caminho de volta. E ele não fez esse caminho de volta apenas indo. Em cada lugar, em cada cidade que ele parava, ele proclamava o Evangelho, fundava uma igreja nova, evangelizava as cidades. E esse é um exemplo que nós temos muitas vezes. Se nós saímos daqui, se nós formos obrigados a deixar a nossa comunidade em Franca e formos parar em uma cidade onde não existe nenhum trabalho evangélico, nenhum trabalho presbiteriano, qual que é a nossa vocação então? Se não a de abrir o nosso lar para a pregação do Evangelho. Nós temos aí uma dificuldade cultural presbiteriana mesmo, é algo que ficou conosco, uma dificuldade cultural presbiteriana na falta de estrutura das igrejas menores.
Nós temos aí as nossas congregações aqui em Franca, no Jardim Paulistano, no Parque Progresso. E muitas vezes nós nos sentimos desanimados, nós que crescemos em uma igreja maior, nos sentimos desanimados em participar de um trabalho menor, de um trabalho que é novo, de um trabalho que está começando. Eles não têm nenhum ministério de louvor, eles não têm uma banda lá para fazer o louvor, eles não têm ninguém que toque os hinos, e eles não têm que dar aula para os meus filhos na escola dominical. Nas igrejas menores, nós não temos o luxo de sermos esquentadores de banco, nós não temos o luxo de ficarmos apenas participando como alunos, mas nós precisamos nos dispor a sermos esses professores, nós precisamos nos dispor, talvez aprender a tocar um instrumento musical porque ninguém mais sabe. E nós precisamos aprender isso com os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Nós movemos aí para cada lugar que nós vamos, cada cidadezinha que nós passamos quando viajamos, movemos aí pelo menos uma igrejinha católica e uma Assembleia de Deus perdida lá. Pode não ter mais nada na cidade, pelo menos isso vai ter lá. Uma igrejinha evangélica, pelo menos isso vai ter lá. E nós precisamos perder um pouco desse medo da falta de estrutura, esse nosso comodismo, essa nossa necessidade de ter uma estrutura consolidada, uma igreja octogenária, num tempo que é patrimônio histórico. Nós precisamos perder esse comodismo em favor de sermos mais missionários. Temos aí as palavras que Jesus deixou para Marta em Lucas 10, 41 e 42. Marta, Marta, desinquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Então, será que nós não estamos preocupados demais com coisas que são acessórias, com coisas que são para facilitar e para melhorar a nossa vida cristã? Nós não estamos colocando elas acima daquilo que é o essencial, que é a proclamação do Evangelho, que é a expansão do reino de Cristo, a salvação de almas? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. João Calvino, nosso reformador, dizia que há 3 marcas principais da igreja, 3 marcas que, se você ver presentes, você pode dizer que ali há uma igreja, que é a administração da palavra do Senhor, a correta administração dos sacramentos, o batismo e a Santa Ceia, e a disciplina. Onde nós vemos isso, nós temos uma igreja. E muitas vezes nós vemos aí, nós estamos tão entretidos no nosso comodismo, que vemos aí uma congregação que não tem esses recursos todos que nós julgamos necessários, mas ali há uma igreja, ali há pelo menos o potencial de haver uma igreja, e é nosso dever atingir esse potencial, é nosso dever levar a água viva a essas pessoas que estão sedentas, tanto quanto é nosso dever levar a água material àqueles que estão com sede lá no Rio de Janeiro. Um pastor conhecido meu tinha um ditado de que quando a igreja fica grande demais para a gente saber o nome de todo mundo, é hora de mandar metade embora e abrir uma igreja nova. Isso vai diretamente contra essa cultura da igreja grande, da cultura da igreja bem aparelhada, e diretamente a favor de uma igreja missionária. Esse é o nosso desafio aqui e agora. Aqui em Jerusalém, aqui em Franca, nós temos aí 2 congregações as quais precisam da nossa ajuda. Nós temos aí a congregação do Jardim Paulistano, do Parque Progresso. Nós temos um ponto de pregação em Patrocínio Paulista, que pode se tornar um local de culto. Ultimamente tem sido o local da nossa obra social, um lugar em que nós temos ajudado aqueles que precisam de nós, mas também pode se converter num lugar de culto. É esse o objetivo principal. A função principal da igreja é o culto. Todas as demais atividades são acessórias, elas decorrem do culto e não são o principal. Nós temos aí bairros de Franca que nós ainda podemos alcançar. Nós temos aí na região do bairro São Joaquim, Jardim Vermelho, nós não temos uma igreja próxima. Nas regiões ali do bairro Miramontes, do Veracruz, nós não temos uma igreja muito próxima lá. Todos esses bairros aí, subindo a rodovia, no rumo de Cristais Paulista, bairros novos, bairros que já cresceram, que estão populosos e precisando da presença de uma igreja evangélica, de uma igreja de desenvolvimento. Temos aí esse desafio para nós. E não apenas em Jerusalém, mas também na Samaria. Toda essa região da Alta Mogiana tem uma deficiência muito grande da nossa presença reformada, da nossa presença presbiteriana. Quantas cidades aí, Restinga, Ribeirão Corrente, São José da Bela Vista, Jericoara, e às vezes até cidades de porte médio, como Batatais e Guará, que
que não tem aí um trabalho de uma igreja reformada, de uma igreja protestante mais tradicional. Temos aí igrejas que são pentecostais, ou às vezes igrejas que vêm essa teologia da prosperidade, e temos o catolicismo romano. E onde estamos nós para dar o nosso testemunho, o testemunho da nossa fé reformada nesses lugares? Concluindo, portanto, eu gostaria de ressaltar que a missão, novamente, começa onde nós estamos. Nós estamos aqui na nossa cidade de Franca, uma cidade em que temos 80 e tantos anos de presbiterianismo, e uma presença tão pequena. Será que nós chegamos a 5 mil se juntarmos todas as igrejas do presbitério e isso em uma cidade que já está chegando a 400 mil habitantes? Nós temos muito espaço para fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, a praticar e exercer a nossa missão. A dispersão como incentivo à evangelização. Novamente, e se nós sairmos daqui, se nós nos vemos obrigados a deixar o nosso lugar, o lugar onde estamos, que nós não nos acomodemos, mas nós sejamos testemunhas da graça de Jesus Cristo, do amor que Ele demonstrou para nos salvar, onde quer que nós estivemos. E mesmo que isso seja fora da nossa zona de conforto, mesmo que nós não tenhamos a estrutura que nós estamos acostumados a ter, mas que nós trabalhemos para ser pioneiros do Evangelho, onde quer que nós estejamos. Mesmo que seja numa região onde o Evangelho está consolidado, onde já temos igrejas centenárias, mas que nós sejamos pioneiros sempre, que nós não sejamos cômodos, nós não nos rendamos ao comodismo, mas que nós possamos deixar a nossa zona de conforto para proclamar o Evangelho onde quer que nós estejamos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.